É uma coisa que eu falo agora como cidadão. Se o brasileiro soubesse de político, tivesse a mesma noção, conhecimento e, sobretudo, exigência, se a gente exigisse das nossas autoridades o que a gente exige do presidente do Corinthians, do treinador do Palmeiras, do lateral esquerdo da Portuguesa, a gente seria um país muito melhor. Nossa, mas o que a gente entende, velho, o que a gente entende de futebol, e entende mesmo. Estou falando aqui um cara que eu também me esforço para fazer um monte de coisa e tentar fazer o melhor possível, porque o grau de exigência do nosso público, não é só de exigência, de qualidade do nosso público é muito maior. Qualquer transmissão que eu faça em rádio e TV, no meu blog no Yahoo, no meu blog na Jovem Pan, no nosso palestra, na TNT Esportes, minha revista Corner, que é outra coisa que eu trabalho e tal, qualquer coisa que eu faço, o meu público sabe muitas vezes muito mais do que eu. E o meu público, assim, é um engenheiro, é um estudante, é um jogador, o que for. O cara sabe mais, e não é só do seu time, sabe muito mais de futebol do que eu. De datas, de jogadas. De jogo, de entender o jogo, de saber o que fazer se estivesse lá dentro. Porque, por exemplo, eu era um bom goleiro quando eu jogava. Mas, porra, eu era vagabundo. Né? Enfim, eu era bom goleiro e até era bom goleiro ainda bem porque eu sou péssimo com os pés, né? E com a mão não era grande coisa, mas era alto, era um goleiro grande. Me salvava, não era ruim não. Cara, mas assim, eu não tenho a menor pretensão, embora jornalista esportivo, de falar, pô, cara, não é assim que finaliza. Não é, cara. Então, assim, o torcedor sabe muito mais do que eu. Muitas vezes. Então, assim, você se colocar nessa situação, nessa circunstância, essa exigência do público é fantástica. E nos faz muito crescer, ou tentar crescer. Eu via, por exemplo, o caso do meu pai, que era foda em jornalismo de economia, Jomir Betting e tal. Às vezes a gente saia junto, era muito engraçado, e até porque ele é de um nível muito superior em tudo a mim. Ninguém chegava pro meu pai e falava, ô, Jomir, o que você falou sobre o plano econômico do governo é uma grande pataquada. Né? Agora comigo, eu falava, Mauro, o que você falou do negócio lá, você tá totalmente errado e muitas vezes eu tava mesmo, e continuo. É que você mexe com a paixão, né? E também, porque tem outra coisa, e a gente vê muito nas redes antissociais. E eu faço questão, eu não bloqueio ninguém, e aí, aliás, é um problema. O problema não é o que eu vou falar agora, o problema é a consequência. Eu só respondo os haters. Eu dificilmente respondo a quem elogia e tal.Esse é um problema. Mas eu adoro responder hater e não só responder. Eu adoro seguir o hater. Você segue? Eu sigo. O cara que mais me xinga, eu passo a seguir e é lindo. Não fala isso, porque agora vai vir um monte de gente pra te xingar só pra ter a sua atenção. Mas o pessoal... Não, uma vez aconteceu. Uma vez o cara entrou desancando e eu respondi. Aí o cara pegou e me mandou um flood, me mandou por DM, o cara, ó, aqui, ó, milhões de mensagens que eu te mandei, você nunca respondeu nada. Aí eu te ataquei numa coisa que eu sei que você vai responder, e você respondeu, cara. Isso acontece. Eu aprendi bastante. Mas assim, eu adoro responder. Eu acho legal até porque eu debate e tal. Eu não bloqueio mesmo. Um ou outro eu silencio, porque tem casos daqueles demoníacos, né? Mas eu adoro responder, até porque, principalmente, eu adoro responder pessoas que eu falo, aí a pessoa entende 171. Tá. Fala, a pessoa entende 171 e fala, e o que você tem contra B, C, D, E, F, G, H, D, blá, blá, blá. Cara, nada, eu só falei E eu não tô falando que A é melhor, eu só falei E às vezes o que é mais demoníaco, digamos assim, é que às vezes eu falo e a pessoa fala só que ela acha que eu falei B. E eu falo, não, eu falei E ela fala, não, você falou C. Não, você falou que eu falei. Cara, é um negócio... Uma confusão. Doentio. É terrível. E aí esses eu faço questão, inclusive, por DM. Cara, estamos falando da mesma coisa. Só que você, por achar que eu não gosto de você, ou que eu não gosto do seu time, ou porque eu votei no outro partido... Aliás, uma coisa, eu falo sempre, eu sou muro betting. Eu tento me manter o mais equidistante possível dos extremos. Porque eu acho que, como cidadão, e sobretudo jornalista, e não só futebolístico, em cima do muro você tem os vários lados da questão. E não só no jornalismo esportivo, mas em qualquer jornalismo, a busca pela melhor versão possível dos fatos, não pela verdade, deveria ser o nosso mote. Porque o que é a verdade? Para mim, a verdade é o 12 de junho de 93, para você o 13 de outubro de 77. E quem tem razão? Ninguém. É como uma pizza. Pô, quer calabresa? Quero. Quer mussarela? Quero. Quem tá certo? Nenhum dos dois. Se você pedir portuguesa, você tá errado. Só falta botar coentro, porque é a pior pizza do mundo. Como é que você faz pizza portuguesa? Você põe tudo, você põe isso aqui, põe chiclete, ovo, mandiopã, tasquilas, a porra do coentro. Cara, você põe cortiça, cebola, cortiça, o que sobrou da geladeira, inclusive o pé da geladeira. E eu gosto de portuguesa pra caralho. Vai pro inferno! Eu gosto isso, também! Também vai pro inferno. Caralho, o cara odeia pizza. Não, a gente Sabe o que eu gosto dessas horas? Porque os moleques dos cortes, lá. É agora. Mauro Betti abandona o programa. Não, pode botar. UOL Sport VTV, mandando. Cara,
Isso eu sou intolerante. Eu sou intolerante contra os intolerantes. Mas voltando agora sem jogar pra galera. Mas e se quero que a tiver galera com- se exploda se pedir pizza portuguesa. Aliás, já aconteceu. Nem às quando vezes. você tiver com fome, Cara, só tem a pizza. Já é maravilhoso. Uma vez. Eu odeio tive- azeitona. Vocês podem achar depois no YouTube, eu tava na Rádio Bandeirantes. Por que a minha explosão com a pizza portuguesa? Eu tava um dia aqui, mais ou menos como ontem. Na época, eu tava na Band Esportes e Rádio Bandeirantes. Eu emendei 3 jogos com 2 programas, assim, tipo das 2 da tarde, direto até meia-noite. E o Milton Neves enrolava até as 2 da manhã, a gente falando bobagem. E aquele dia eu falei, gente, eu vou comprar a pizza, que a gente fazia rachuncha lá na redação da rádio. É o seguinte, eu vou comprar a pizza, mas é o seguinte, até por que eu vou pagar a pizza hoje? Que eu quero 2 pedaços de mussarela lá pelas 2h30 da manhã, porque toda vez quando sobra a pizza e eu entro na vaquinha, só sobra aquela porcaria de pizza portuguesa que ninguém quer. Não é preciso dizer que, mesmo eu pagando, esqueceram e só sobrou aquela porcaria de pizza portuguesa. Aí chegou o meu produtor, eu falei, cara, me traz a minha pizza. Ele levou uma meia hora, eu falei, cara, cadê a pizza? Então, Mauro, sobrou a portuguesa. E eu tava no ar falando qualquer bobagem, e tá, você pode achar no YouTube lá, Mauro Pizza Portuguesa. Eu começo a desancar o produtor, o Milton Neves, que sempre merece ser desancado, eu começo a falar, cara, de uma maneira que daí pegou, tanto é que um mês depois eu pedi uma pizza lá em casa, chegou o cara e falou, seu Mauro, tá aqui 3 pizzas portuguesas. Então assim, as pessoas sabem que eu detesto pizza portuguesa. E eu acho que é detestável mesmo. Eu sou um cara que eu falo democrático, eu respondo aos haters, mas eu pizza quero que a portuguesa pessoa vá não pro dá. inferno, cara. Pra quê? É que nem essa porcaria de coentro. Devia ser, não coentro contém também glúten. coentro Devia também. ser, contém coentro, avisa. Mas aliás, eu aprendi, não. De tanto falar do coentro, um cara me mandou um estudo científico, esse é mesmo científico, e é mesmo estudo. Quem não gosta de coentro, pra mim coentro parece veja multiuso na comida. Não tem nada a ver. Não, fica um horror de gosto. Mas sabe o que? Eu A amo gente não coentro. quebra uma... Ah, sério? Como, Você vê, mano? primeiro as pessoas têm... É falta de caráter. Você viu? A pessoa que gosta de coentro não fala. Não, gosta de coentro não dá. Eu amo Mas sabe o que é, coentro. velho? Coentro A gente não não... dá, É uma questão química. Quem não gosta de coentro, não é que não gosta, detesta. Parece veja multiuso na comida, porque a gente não quebra uma enzima e fica com aquele gosto de veja multiuso. Cara, uma vez minha mãe colocou coentro no estrogonofe. Vai pro inferno. Eu você olhei tem e todo o falei, direito a por que você esbofeteá-la. fez isso? Coentro na pizza. Que pecado! Cara, não precisa. Vatapá é maravilhoso, cara. Moqueca é maravilhoso. Pra que coentro? Salada, as comidas peruanas são gostosas. Você vê pra quê? Ou pelo menos avisa, sabe? Pra tarja preta. Ou aquele de Hazard, sabe? Deve ter em algum lugar aqui. Warning. Warning. Coentro. Eu Cara, também avisa. não entendo por que Um que horror. coloca o coentro. Não, Mas tá, eu sou um Ah, cara tava democrático. faltando, aí Coentro- pegaram o coentro. Ah, vou botar isso aqui. então, Foi você- assim que surgiu isso. E tenho certeza que ninguém sabe como é o coentro. Se é verde, não deve ser. Coentro é tão maravilhoso que não deve ser verde. Olha lá, fazendo média. Olha aí. ó. Média não, fazendo, pô, é pra palestra, meu. Eu vim de preto pra fazer média. Você É viu com que ele vocês. ficou alterado mesmo. Lógico, Tem que ir pizza pro inferno, portuguesa. pizza Não, portuguesa, coentro. O cara ficou puto. E volta a minha defesa da Fantaúva. As pessoas têm vergonha de assumirem que amam Fantaúva Será que e tem adoram mesmo? Fanta. Cara, toda vez que eu falo esse negócio de É legal Fantaúva, falar que não gosta vem de Fantaúva. Um pessoal ver, é isso mesmo, mas é tudo assim, tipo uma confraria, sabe? Os Illuminati da Fantaúva. Ninguém fala nada, mas assim, eu amo Fantaúva. E é maravilhoso. Eu prefiro Fantaúva. Fantaúva do que Fanta Laranja, por exemplo. Por exemplo, é muito melhor, cara. Fantaúva é um passo pra você entender de vinho, que é uma outra história, que eu não entendo porra nenhuma. Mas sabe, é maravilhoso Fantaúva. Bela comparação. Não é